Olá, sou Eric. Hoje quero falar sobre como distinguir o Cristo real do falso. Talvez perguntem, o que isso tem a ver com a nossa fé em Deus? Tem bastante. Todos sabem quem é Cristo? Se você sabe que Cristo é o Salvador que veio para a Terra, que os desastres estão vindo e os últimos dias chegaram, acha que precisa de um Salvador? Se precisa de um Salvador, sabe quem pode salvar você? Sabe como acolher o Salvador? Acredita que isso é importante e relevante para você? Um exemplo. Há 2000 anos, o Salvador Jesus veio para redimir o homem e expressou verdades. Na época, os judeus sabiam que as palavras dele tinham autoridade e poder e que eram a verdade. Por não ser chamado de Messias e não salvá-los do governo romano como imaginavam, eles não reconheceram o Senhor Jesus como Cristo. Blasfemaram e o condenaram por enganar as pessoas e, no final, o pregaram na cruz. Quais foram as consequências? Crucificar o Deus encarnado foi algo banal? É claro que isso foi condenado por Deus. Sabemos que, após 60 anos, a nação de Israel foi aniquilada por Tito de Roma. Quanto tempo ficou destruída? Por quase 2000 anos. Por terem crucificado o Salvador, os israelitas pagaram um preço muito alto. Então, é essencial acolher o Salvador? Quem pode ofender o Salvador na terra? Se não o conhece, nem aceita e até se opõe a ele e condena-o, está acabado, totalmente acabado, e certamente perecerá. Se quer ser salvo e sobreviver aos desastres, você deve aceitar o Salvador. O Salvador veio, está aqui agora, é Deus Todo-Poderoso, expressando verdades e fazendo a obra de julgamento, para nos salvar do pecado e dos desastres. Você o reconheceria? Você o aceitaria? Embora muitos reconheçam que as palavras de Deus Todo-Poderoso têm poder e autoridade, quando veem que ele não veio numa nuvem e não se chama Senhor Jesus, recusam aceitá-lo. Até seguem o mundo religioso condenando-o e blasfemando-o, dizendo que o Senhor que viria encarnado seria um falso Cristo, uma enganação. E as forças dos religiosos anticristos estão com os demônios do Partido Comunista. Caçam Cristo loucamente e tentam destruí-lo. Perseguem quem compartilha o Evangelho do Reino e só desejam destruir a Igreja de Deus Todo-Poderoso e expulsar Deus do mundo. Cometem o terrível pecado de crucificá-lo novamente e certamente serão condenados e punidos. Deus Todo-Poderoso diz: ai daqueles que crucificam Deus. Seja onde for que a encarnação apareça, o inimigo é exterminado. A China será a primeira a ser aniquilada, será devastada por Deus. Deus absolutamente não terá piedade ali. A atitude das pessoas quanto ao Salvador determina se sobreviverão ou serão destruídas. Agora todos sabem que acolher o Salvador refere-se ao sucesso ou fracasso na fé da pessoa e diz respeito ao seu desfecho e destino. Continuando, então, falemos sobre como o Salvador retorna nos últimos dias. Segundo as crenças religiosas tradicionais, o Senhor deve vir numa nuvem para levar os crentes ao seu encontro no céu.
E isso está errado. É apenas uma noção humana e não está alinhado com as palavras do Senhor. O próprio Senhor Jesus profetizou: o Filho do Homem se há de manifestar. Verá o Filho do Homem e o Filho do Homem no seu dia. Repetidamente ressaltou o Filho do Homem, o que mostra que, ao retornar, o Senhor encarna novamente como o Filho do Homem. É a aparição de Cristo para o homem. Não existe outra interpretação. Alguns podem perguntar: se é o Filho do Homem encarnado, não é igual ao Senhor Jesus? Deve ter a aparência de uma pessoa comum. No mundo inteiro, há os que alegam ser o Cristo retornado. Uns dizem que certa pessoa é Cristo, já outros dizem ser outra. Então, qual é verdadeiro e quais são falsos? Como podemos acolher o Salvador? Aqui que muitos ficam presos ao investigar o caminho verdadeiro. Isso não é uma pergunta difícil. Se ponderarmos as profecias do Senhor Jesus, encontraremos a senda. O Senhor Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Se, pois, alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O Senhor falou claramente. Ao retornar nos últimos dias, o Senhor Jesus professará muitas palavras e guiará o homem a entender e a entrar em todas as verdades. Ele lembrou às pessoas repetidamente que a chave para acolher o Senhor é ouvir a voz de Deus. E se ouvirmos alguém dizer: eis o noivo, temos de ser as virgens sábias e buscar e ouvir a voz de Deus. É o único modo de acolher o Senhor. É a única senda para acolher seu retorno. Cristo veio nos últimos dias e expressa mais verdades para salvar o homem. Enquanto os falsos só confundem as pessoas mostrando sinais e maravilhas. É um princípio-chave que o Senhor Jesus nos deu para discernir o Cristo verdadeiro dos falsos. Segundo esse princípio, podemos saber se é um falso Cristo ou o Cristo verdadeiro, se ele expressa a verdade. Se puder expressar, deve ser Cristo. Os que não podem expressar a verdade devem ser falsos cristos. Se alguém alega ser Cristo, mas não expressa verdades e se vale de sinais e maravilhas, sem dúvida é a face de um espírito maligno, um falso Cristo que veio para enganar. Seguindo as palavras do Senhor Jesus para discernir o Cristo verdadeiro dos falsos é tão simples, não? Infelizmente, os seguidores religiosos não buscam a verdade nem a voz de Deus, de acordo com as palavras do Senhor. Por temerem ser enganados por um falso Cristo, não buscam a aparição e a obra do Senhor. Não é atirar no próprio pé, filtrar a mosca e engolir o elefante? Agarram-se às Escrituras sobre o Senhor vir numa nuvem, condenando e rejeitando a obra dos últimos dias. Assim, perdem a chance de acolher o Salvador e caem nos desastres. Isso não é resultado de tolice e ignorância? Isso cumpre os versículos da Bíblia. Os insensatos, por falta de entendimento, morrem. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Para distinguir o Cristo verdadeiro dos falsos, aprofundemo-nos nas palavras de Deus Todo-Poderoso.
Deus Todo-Poderoso diz: o Deus encarnado é chamado de Cristo, e Cristo é a carne vestida pelo Espírito de Deus. Essa carne é diferente de qualquer homem que é da carne. Essa diferença existe porque Cristo não é de carne e sangue, mas é a encarnação do Espírito. Ele tem tanto uma humanidade normal como uma divindade completa. Sua divindade não é possuída por nenhum homem. Sua humanidade normal sustenta todas as suas atividades normais na carne, enquanto sua divindade realiza a obra do próprio Deus. Deus tornado carne é chamado de Cristo, e assim, o Cristo que pode dar a verdade às pessoas é chamado de Deus. Não há nada de excessivo nisso, pois ele possui a essência de Deus e possui o caráter de Deus e sabedoria em sua obra, que não podem ser alcançados pelo homem. Aqueles que chamam a si mesmos de Cristo, mas não podem fazer a obra de Deus, são fraudes. Cristo não é meramente a manifestação de Deus na terra, mas também a carne específica assumida por Deus enquanto ele realiza e conclui sua obra entre os homens. Essa carne não pode ser suplantada por qualquer homem, mas é uma carne capaz de suportar adequadamente a obra de Deus na terra, de expressar o caráter de Deus, de representar bem a Deus e de fornecer vida ao homem. Cedo ou tarde, todos aqueles que personificam Cristo cairão porque, embora aleguem ser Cristo, nada possuem da essência de Cristo. E assim, eu digo que a autenticidade de Cristo não pode ser definida pelo homem, mas é respondida e decidida pelo próprio Deus. Aquele que é Deus encarnado há de possuir a essência de Deus, e aquele que é Deus encarnado há de possuir a expressão de Deus. Uma vez que se torna carne, Deus há de levar adiante a obra que intenciona fazer e, já que Deus se torna carne, ele há de expressar o que ele é e de ser capaz de trazer a verdade ao homem, de conceder-lhe vida e de lhe indicar o caminho. A carne que não contém a essência de Deus decididamente não é o Deus encarnado. Disso não há dúvida. Se o homem pretende inquirir se é a carne de Deus em pessoa, então deve corroborar isso a partir do caráter que ele expressa e das palavras que ele profere. O que quer dizer que, para corroborar se é ou não a carne de Deus em pessoa e se é ou não o verdadeiro caminho, é preciso discriminar com base em sua essência. E assim, ao determinar se é a carne do Deus em pessoa, a chave está em sua essência, sua obra, suas declarações, seu caráter e muitos outros aspectos, em vez de na aparência exterior. Se o homem examina apenas a sua aparência exterior e, como resultado, ignora a sua essência, isso demonstra que o homem é inculto e ignorante. Há alguns que estão possuídos por espíritos malignos e clamam vociferantemente: "Eu sou Deus". Mas no fim, eles são revelados porque estão errados no que representam. Eles representam Satanás e o Espírito Santo não lhes presta atenção. Por mais alto que você se exalte ou por mais forte que você grite, você ainda é um ser criado que pertence a Satanás. Você não pode gerar novas sendas ou representar o Espírito. Você não pode expressar a obra do Espírito
ou as palavras que ele profere. Você é incapaz de fazer a obra do próprio Deus, e a do Espírito também não. A sabedoria, a maravilha e a insondabilidade de Deus e a plenitude do caráter pelo qual Deus castiga o homem, todas essas estão além de sua capacidade de expressar. Portanto, seria inútil tentar afirmar ser Deus. Você teria apenas um nome, mas nada da substância. O próprio Deus veio, mas ninguém o reconhece. Mesmo assim, ele continua em sua obra e a faz representando o Espírito. Se você o chama de homem, Deus, o Senhor ou Cristo, ou o chama de irmã, não importa. Mas a obra que ele faz é a do Espírito e representa a obra do próprio Deus. Ele não se importa com o nome pelo qual o homem o chama. Pode o nome determinar sua obra? Independentemente do que você o chame, no que se refere a Deus, ele é a carne encarnada do Espírito de Deus. Ele representa o Espírito e é aprovado por ele. Se você é incapaz de abrir caminho para uma nova era, ou de fazer terminar a era antiga, ou de introduzir uma nova era, ou de fazer uma nova obra, então você não pode ser chamado de Deus. Se, durante o dia de hoje, surgisse uma pessoa que seja capaz de mostrar sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar os doentes e realizar muitos milagres e, se essa pessoa afirmasse que ela é Jesus que veio, então isso seria uma fraude produzida pelos espíritos malignos que imita Jesus. Lembre-se disso. Deus não repete a mesma obra. O estágio da obra de Jesus já foi concluído e Deus nunca mais realizará aquele estágio da obra. A obra de Deus é irreconciliável com as noções do homem. Por exemplo, o Antigo Testamento predisse a vinda de um Messias, e o resultado dessa profecia foi a vinda de Jesus. Isso já tendo acontecido, seria errado se outro Messias viesse novamente. Jesus já veio uma vez, e seria errado se Jesus viesse novamente desta vez. Existe um nome para cada era, e cada nome contém a caracterização daquela era. Nas noções do homem, Deus deve sempre mostrar sinais e maravilhas, deve sempre curar os doentes e expulsar demônios, e deve sempre ser igual a Jesus. Mas desta vez, Deus não é nada assim. Se, durante os últimos dias, Deus ainda mostrasse sinais e maravilhas, e ainda expulsasse demônios e curasse os doentes, se ele fizesse exatamente o mesmo que Jesus, então Deus estaria repetindo a mesma obra. E a obra de Jesus não teria significado nem valor. Assim, Deus realiza um estágio de obra em cada era. Uma vez que cada estágio de sua obra foi concluído, logo ele é imitado por espíritos malignos e, depois que Satanás começa a seguir os passos de Deus, Deus adota um método diferente. Uma vez que Deus completou um estágio de sua obra, ele é imitado por espíritos malignos. Isso deve estar claro para vocês. Após a leitura, não temos mais clareza sobre o que Cristo é e como discernir o verdadeiro dos falsos?
Cristo é Deus encarnado, o Espírito de Deus revestido de carne como Filho do homem. Por fora, Cristo é uma pessoa comum e normal, mas sua essência difere da de uma pessoa comum. Cristo tem o Espírito de Deus, é a personificação do Espírito de Deus. Portanto, tem uma essência divina. Em essência, Cristo é o único Deus verdadeiro, o Senhor da criação. Pode expressar a verdade e o caráter de Deus e o que Deus tem e é em qualquer hora e lugar. Pode realizar a obra da redenção do homem e do julgamento e da purificação do homem. Além de Cristo, nenhum ser humano, anjo, nem espírito satânico maligno poderia expressar a verdade ou salvar a humanidade. Não há dúvida quanto a isso. Portanto, para discernir o Cristo verdadeiro dos falsos, é ver se ele expressa a verdade, se pode fazer a obra de salvação. É o princípio mais básico e essencial. Todos sabemos que o Senhor Jesus expressou verdades e pregou o caminho do arrependimento e que fez muitos sinais e maravilhas, completando a obra da redenção. Iniciou a era da graça e encerrou a era da lei. As palavras do Senhor têm muito poder e autoridade e estão cheias do caráter de Deus, daquilo que ele tem e é. Sabemos em nosso coração que o Senhor Jesus era Cristo na carne, a aparição de Deus. Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias, expressando palavras da verdade e fazendo a obra de julgamento a começar pela casa de Deus. Suas palavras revelaram não só os mistérios da Bíblia, mas também os do plano de gerenciamento de Deus. Isso inclui os objetivos do plano, a verdade de seus 3 estágios de obra, como Satanás corrompe a humanidade, como Deus opera passo a passo para salvar-nos. Os mistérios da encarnação, a verdade por trás da Bíblia, o desfecho de cada pessoa, como o reino de Cristo é realizado na terra e mais. Todos esses mistérios foram desvendados. Deus Todo-Poderoso julga e expõe a natureza do homem pecaminosa e contrária a ele. Fornece uma senda para nos livrarmos da corrupção e sermos purificados. Suas palavras são tão ricas e são mistérios e verdades que as pessoas nunca ouviram antes. Abrem os olhos e satisfazem. E qualquer um que as lê admite que realmente são a verdade. O povo escolhido de Deus passa pelo julgamento de suas palavras e entende verdades. Aos poucos é purificado da corrupção, dando testemunho do livramento do pecado e do triunfo sobre Satanás, cumprindo a profecia do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Isso prova que Deus Todo-Poderoso é o Espírito da verdade, é a aparição de Cristo dos últimos dias, o Salvador que veio para a Terra. Agora acho que ninguém tem dúvida de que Deus Todo-Poderoso é Cristo, o Salvador. Isso não é conversa vazia. É provado com base nas verdades que ele expressa e na obra que faz. E os cristos falsos? Gritam o tempo todo, eu sou Cristo. Pode perguntar a eles. Você pode expressar verdade? Pode revelar a verdade da corrupção do homem? Pode salvar a humanidade do pecado? Não fazem nada disso. Ficam perplexos diante dessas perguntas. Falsos cristos são a falsificação de Satanás, carecem da vida e essência de Deus. Por isso, nunca podem expressar a verdade, nem realizar a obra de purificar e salvar a humanidade. Espalham falsas doutrinas que parecem verdadeiras ou mostram sinais e maravilhas enganosos.
Alguns falsos cristos têm dons e talvez escrevam livros e expõem profundo conhecimento bíblico. Mas o que compartilham são ideias e teorias humanas. E não importa quão bom isso pareça, isso não é a verdade. Não fornecem sustento para a vida do homem, nem o ajudam a conhecer a Deus e a verdade. Nem podem salvar-nos do pecado para que sejamos limpos. Isso é um fato evidente. Um falso Cristo carece de verdade, mas tem ambição de sobra e quer que as pessoas o adorem como Deus. O que então ele faz? Imita a obra passada de Deus, mostrando sinais e maravilhas simples para se fingir de Cristo, e engana os outros com favores pequenos. Se um crente não ama a verdade e só quer encher a barriga e se deleitar em graça, e se seu único padrão para julgar se alguém é Deus são sinais e maravilhas, é fácil deixar-se enganar. Na verdade, os truques dos falsos cristos só podem enganar os tolos e idiotas. As ovelhas de Deus, as virgens sábias, jamais serão enganadas por eles, pois elas amam a verdade e ouvem a voz de Deus. Quando ouvem a voz de Deus, aceitam-na e seguem-na. Há muito tempo Deus determinou isso. O Senhor Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai." Agora creio que todos sabemos como discernir o Cristo verdadeiro dos falsos. Cristo é Deus na carne, a verdade, o caminho e a vida. A essência divina de Cristo se manifesta sobretudo em sua capacidade de expressar a verdade e fazer a obra de Deus. Não importa quão comum ele possa parecer, nem quanto careça de poder e status, se é acolhido ou rejeitado pelos humanos. Desde que expresse a verdade, o caráter de Deus e o que Deus tem e é, e faça a obra de salvação, ele é a aparição de Deus. Não há dúvida quanto a isso. As verdades expressadas por Deus Todo-Poderoso, sua obra para julgar e purificar, provam que ele é Deus na carne, a aparição de Cristo. Devemos aceitar e seguir Cristo dos últimos dias para ganhar a verdade, ser salvos plenamente e entrar no reino de Deus. Agora muitos veem como os pastores, líderes religiosos e o regime satânico do Partido Comunista se opõem e condenam Deus Todo-Poderoso. E por isso pensam que a sua obra não é o caminho verdadeiro. Seu raciocínio é: se essa fosse a obra de Deus, tudo seria fácil e todos seriam totalmente convencidos. Ver isso assim é uma grande tolice. É deixar de ver que o homem foi profundamente corrompido, a ponto de ser inimigo de Deus e não ter espaço para ele. O Senhor Jesus foi acolhido pelas pessoas quando veio? Os judeus não uniram forças com o governo romano para crucificá-lo? Você diria que a obra do Senhor Jesus não era o caminho verdadeiro? E como tratam Deus Todo-Poderoso agora que ele veio nos últimos dias? As forças do anticristo do mundo religioso resistem a ele e o condenam. O regime satânico do Partido Comunista o persegue, usando todas as táticas para extinguir a aparição e a obra de Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus profetizou. Pois, assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. O que isso significa? O caminho verdadeiro sempre foi oprimido. Cristo expressa a verdade para nos salvar,
é inevitável que seja contrariado, condenado e perseguido pelas forças de Satanás. Se alguém alega que é Cristo, mas não expressa a verdade e não é rejeitado por esta geração, nem é condenado e atacado pelas forças de Satanás, isso prova que ele não é Cristo. Satanás odeia a aparição e a obra de Deus mais do que tudo, e também a vinda do Salvador. Ele sabe que, quando o Salvador vier, as pessoas terão uma chance de ser salvas, de entender a verdade e enxergar os seus truques. E poderão ganhar discernimento, rejeitá-lo, voltar-se de todo e ser ganhas por Deus. Então Satanás será derrotado e seus últimos dias terão chegado. Você pensa que ele aceitaria isso sem fazer nada? Não entender isso, agarrar-se às noções e não investigar a obra de Deus Todo-Poderoso ou seguir as forças dos anticristos do mundo religioso, condenando e resistindo a ele, terá consequências terríveis. Vejamos o que Deus Todo-Poderoso diz. Aqueles que querem ganhar vida sem depender da verdade dita por Cristo são as pessoas mais ridículas na Terra. E aqueles que não aceitam o caminho de vida trazido por Cristo estão perdidos na fantasia. Por isso, eu digo que quem não aceitar Cristo dos últimos dias será eternamente abominado por Deus. Cristo é a porta de entrada do homem para o reino durante os últimos dias, e não há ninguém que possa se desviar dele. Ninguém pode ser aperfeiçoado por Deus, exceto por meio de Cristo. Você crê em Deus, então deve aceitar as palavras dele e obedecer ao seu caminho. Não deve pensar só em ganhar bênçãos enquanto se mostra incapaz de receber a verdade e incapaz de aceitar a provisão de vida. Cristo vem durante os últimos dias para que todos que acreditam verdadeiramente nele possam ser supridos com vida. Sua obra é dedicada a concluir a era antiga e a entrar na nova. E sua obra é a senda que deve ser tomada por todos aqueles que entrarem na nova era. Se você é incapaz de reconhecê-lo e, em vez disso, o condena, blasfema ou até o persegue, está fadado a queimar pela eternidade e nunca entrará no reino de Deus. Pois esse Cristo é Ele próprio a expressão do Espírito Santo, a expressão de Deus, aquele que Deus incumbiu de fazer a sua obra na terra. E assim eu digo que, se você não pode aceitar tudo o que é feito por Cristo dos últimos dias, então você blasfema contra o Espírito Santo. A retribuição a ser recebida por todos que blasfemam contra o Espírito Santo é autoexplicativa para todos. Eu também lhe digo que, se você se opõe a Cristo dos últimos dias e o nega, não há quem possa suportar as consequências em seu lugar. Além do mais, desse dia em diante, você não terá outra oportunidade de ganhar a aprovação de Deus. Mesmo se você tentar redimir a si mesmo, nunca mais contemplará a face de Deus. Pois ao que você se opõe não é um homem. O que você nega não é qualquer ser insignificante, mas Cristo. Você está ciente dessas consequências? Você não terá cometido um pequeno erro, mas um crime atroz. E assim, recomendo a todos não mostrar as presas diante da verdade, nem fazer críticas imprudentes, pois só a verdade pode lhe trazer vida. E nada, exceto a verdade, pode permitir que você renasça e contemple novamente a face de Deus.
Isso é tudo o que temos para hoje. Obrigado por assistir. Caso tenha alguma pergunta ou sugestão, deixe um comentário abaixo. Até a próxima!